o descobridor do maior poço de petróleo do México. Conheça a história do humilde pescador que descobriu o segundo maior poço de petróleo do mundo, mais de 40 bilhões de barris de petróleo, e mesmo assim morreu pobre, esquecido e sem patrimônio. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Rudecindo Cantarell Jiménez era um pescador que vivia em Ciudad del Carmen, em Sombrerolândia, ou México para os estatistas. Cantarell começou a aprender a profissão desde os 10 anos de idade, levado por seu pai, e trabalhou em pequenas canoas e barcos de pesca aí na região e até grandes navios, nos quais chegou a Cuba e aos Estados Unidos. Trabalho infantil belo e moral. Mas foi a bordo do Centenário del Carmen que na década de 50 ele fez a descoberta que mudaria sua vida e de todo o México. Em 1958, aos 44 anos, o pescador viu pela primeira vez uma mancha negra no meio das águas azuis turquesa do Mar de Campeche. Outros pescadores supuseram que eram os restos de um naufrágio, mas ele suspeitava que era chapo, uma gíria local para petróleo. A princípio, ele não deu muita importância, ou não quis dar, sabendo que isso poderia transformar totalmente a vida de Ciudad del Carmen, então guardou o segredo para si. Um dia, fui direto para o petróleo, vi que uma enorme bolha estava se espalhando na superfície. Eu pensei que era petróleo e fiquei com essa ideia, então eu falei para minha senhora: "Ei, eu acho que tem chapo em Carmen", disse Cantarell em entrevista à revista Processo, em 1983. Chegando a um porto de Veracruz para vender peixe, revelou o segredo para um amigo petroleiro e este recomendou que notificasse a Pemex, Petróleos Mexicanos. Somente em 1968, 10 anos após ter avistado o petróleo pela primeira vez, seguindo aí o conselho de seu amigo, foi revelar o segredo aos engenheiros da Pemex, que não lhe deram muita atenção, mas garantiram que enviariam uma comissão à sonda de Campeche para analisar a possibilidade de existir petróleo na região. Levou 3 anos para que a comissão da Petróleos Mexicanos entrasse em contato com Rudecindo. Em 1971, quando ele indicou a eles o local da mancha, o então chamado La Chapopotera. Eles coletaram amostras e as enviaram para Coatzacoalcos e ao Distrito Federal do México, confirmando o descobrimento do maior campo petrolífero das Américas e o segundo maior do mundo. Um tesouro enorme de 40 bilhões de barris, na época menor apenas do que o campo de petróleo de Ghawar, na Arábia Saudita. Pois é, os poços elevaram a produção de petróleo mexicana a 1 milhão de barris por dia na década de 80. Vamos administrar a abundância, se gabou aí o chefe da máfia, o presidente José López Portillo. A Pemex é considerada pelo governo mexicano a alavanca do desenvolvimento nacional, que permite ao governo realizar grandes projetos de infraestrutura e gastos públicos. O local recebeu o nome de Complexo Cantarell, em homenagem ao humilde pescador que levou os engenheiros de petróleo da Pemex à sua descoberta, mas também significou tragédia para muitos, incluindo o próprio descobridor. A invasão da indústria petrolífera confirmou os temores dos produtores de camarão na região. Cerca de 1.000 barcos de pesca não podiam mais navegar por lá. Assim que a Pemex chegou, a pesca foi encerrada e a tradição de um século da Vila de Pescadores desapareceu. Seus amigos pescadores, muitos agora desempregados, lhes deram as costas enquanto seu sobrenome tornou-se sinônimo de riqueza do petróleo. Tudo aconteceu com Rudecindo Cantarell por acidente e suas ações transformaram para sempre a paisagem e a condição social de sua ilha, disse o cineasta Rubem Imaz, que investigou a vida do pescador que o inspirou a produzir o filme de ficção Tormenteiro.
Depois de agradecimentos e aplausos, Cantarell recebeu um emprego, sem contrato fixo, como assistente de limpeza em um laboratório da Pemex em Campeche, com um salário baixíssimo de acordo com as tarefas desempenhadas. O velho pescador garantiu que as cartas que enviou à Pemex e aos executivos do governo federal nunca lhe trouxeram uma melhoria salarial ou um bom emprego. "Estou jodido", disse ele. No início dos anos 80, os preços globais do petróleo começaram a cair ao mesmo tempo em que as taxas de juros disparavam. A incapacidade do governo mexicano de pagar os empréstimos o levou a uma crise sombria que durou uma década. Como as receitas da Pemex aumentaram e passaram a representar 40% do orçamento do México, a dependência do dinheiro do petróleo também entorpeceu a competitividade. A produção da Pemex havia caído de 3,3 milhões de barris por dia para 2,5 milhões nos últimos 10 anos, revelando a estagnação do sistema monopolista estatal. O governo reconhece a existência de um esquema de desvio de combustível dentro da Pemex, que recebeu até nome próprio, Huachicol. Estamos falando de um plano interior ao governo e que é apoiado por um sistema de distribuição de combustível, porque não é fácil distribuir e vender 600 caminhões de gasolina por dia, destacou o presidente. Segundo dados oficiais, o desvio do combustível causa uma perda de 3 bilhões de dólares à máfia estatal de Sombrerolândia, o que também é belo e moral, convenhamos. Chegaram a utilizar a estratégia de fechar as válvulas de pelo menos 4 dos 13 oleodutos da Petróleos Mexicanos para impedir que as gangues de huachicoleiros, ladrões de combustível, extraíssem gasolina dos oleodutos. Mas com isso, o fornecimento para dezenas de cidades também foi interrompido. O combustível passou a ser enviado com centenas de caminhões-pipa, mas a distribuição tornou-se insuficiente para atender a demanda, causando desabastecimento. O chefe da máfia, López Obrador, reconhece que a estratégia contra o Huachicol, combustível roubado, gera problemas e inconveniências. Mas já começa a funcionar. Antes da aplicação do plano, a taxa média de roubo era de 787 caminhões-pipa por dia. Agora, o número caiu para 177, afirma o mafioso. Uma explosão em um oleoduto da Pemex em Hidalgo, que deixou pelo menos 93 mortos e 52 feridos, foi atribuída aos huachicoleiros. A história energética mexicana é um contrassenso. 53 milhões de pessoas pobres no país vivem acima de 30 bilhões de barris de petróleo e 500 bilhões de pé cúbicos de gás natural. Hoje a Pemex é uma das empresas mais endividadas do mundo. A lei mexicana até 2014 proibia totalmente as empresas privadas de prospectarem, e a estratégia atual do rei do gado de Sombrerolândia, Andrés Manuel López Obrador, para resgatar a Pemex é aumentar a injeção de recursos públicos roubados da população e restringir a participação do capital privado. Atualmente, em Ciudad del Carmen, quase ninguém se lembra de Rudecindo Cantarell. O nome soa familiar para idosos, mas na realidade, sua história e sua pessoa são conhecidas por cerca de 3 pessoas. Dizimás, o produtor do filme Tormenteiro. O homem que levou a Pemex à sua maior descoberta morreu pobre, esquecido e sem patrimônio em maio de 1997, aos 82 anos. Em 1978, para marcar o 40º aniversário da nacionalização do petróleo e depois de literalmente se apropriar do campo petrolífero descoberto por Rudecindo Cantarell, o governo mexicano enviou-lhe uma medalha com a frase "O petróleo é nosso". Uma piada de extremo mau gosto, a mesma piada utilizada pelos reis do gado bananenses. Deve ser por isso que a gasolina nos é vendida muito mais cara, a preços monopolistas, porque temos que valorizar o que é nosso. Só pode ser isso, Segundo a ética libertária, que é a lei da propriedade privada, os pescadores que trabalhavam no mar de Campeche é que teriam o homestead, ou o uso capião do poço de petróleo, e não a máfia violenta que acha
acha que pode ser dona da lua por decreto. Os pescadores, portanto, seriam os proprietários legítimos e poderiam explorar eles mesmos o poço, ou vender aí para uma empresa que tem a capacidade de fazê-lo, ou ainda permitir que qualquer entidade explore o petróleo segundo um contrato celebrado com os pescadores que garanta benefícios mútuos e, portanto, de forma moral, justa e voluntária. O Estado não passa de uma gangue que rouba e escraviza toda a população em um território e utiliza as desculpas mais absurdas para legitimar seus atos. O pior é que, de tanto repetirem tais absurdos e sob ameaças aí de represálias e agressão física, as pessoas passaram a aceitar e a obedecer à máfia. Tem muita gente que realmente acredita que o Estado é dono de todo um território e de tudo que estiver dentro dele, e que pode controlar a vida e confiscar a produção de todas as pessoas nesse território. É nosso dever como libertários denunciar as falácias estatais e abrir os olhos das pessoas para o que o Estado realmente é. Essa é a nossa maior motivação aqui no Visão Libertária. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito por Deixa Dilson, revisado e narrado por Bitdove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!